Lapor upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Pemeriksaan pasukan selesai. Kembali ke tempat.
Thank you very much. I remember you receiving us in Brasilia on my last visit, and also our meeting in the BRICS in Rio. So I'm very happy to see you. As you know, we regard Brazil as a very important leader of the South, of the global South, leader of developing countries. We have both common background. We are big countries. We have the biggest, I think, tropical forests of the world. Very strong, successful agriculture producing economy. Your economy is developing very well. We have good relations. Up to now, I personally admire you, Your Excellency. I've copied many of your policies because you attach the same importance, great importance to the welfare of your people. That is also my highest priority, is the welfare of the Indonesian people. Once again, welcome, and I look forward to our meeting today. Thank you very much. Well, President, Mr. President, Your Excellency, President School. Primeiro, é uma grande alegria voltar à Indonésia depois de 17 anos. First of all, I would like to say it's with great joy that I come back to Indonesia after 17 years. Foi em 2008 que nós estabelecemos a nossa estratégia. 2008 that we established our strategic partnership. De lá para cá, nossas relações têm avançado de forma muito positiva. And from there onwards, our relations have advanced in a very positive way. Mas está aquém do potencial de todo o país. But I think we're lagging behind the potential of the two countries. Juntos, nós representamos 500 milhões de habitantes. Together, we represent almost 500 million people. 280 in Indonesia, 210 million in Brazil. We have a strong developing economy. Dois povos mais políticos, muita para a vida. Two peoples that still lack a lot in terms of improving their well-being and so they need social programs to help them. Espero que nessa minha visita em Indonésia I hope that in this visit to e as Indonesia nossas reuniões and during our meetings, possa garantir ganhos políticos, we can econômicos, guarantee political, culturais, economical, científicos, social, tecnológicos scientific, para o technological povo da gains Indonésia e para o povo do for Brasil. the people of Indonesia and for the people of Brazil. Eu venho para cá com muita expectativa I came here with high de renovar a expectations nossa parceria estratégica, to renew our strategic partnership
relationship, estabelecer novos acordos, establish new agreements, não apenas no comércio bilateral, not only bilateral trade, mas em coisas novas, but como also a invest questão da inteligência artificial, in new things like artificial a intelligence, questão do data centers, the data centers a issue, questão científica e tecnológica, to deepen our scientific and technological relations, aperfeiçoar o relacionamento com as nossas universidades improve the relations between our universities, e, sobretudo, fazer uma política de comércio equilibrada. and above all, to have a trade policy that will be balanced between Uma the two. política de ganho-ganho. It should be a win-win trade policy. A Indonésia é parceiro estratégico do Brasil. Indonesia is a strategic partner for Brazil. Eu sou muito agradecido à sua visita ao Brasil. I'm very grateful for your state visit to Brazil. Quando nós assumimos a presidência do BRICS, And when we had the chairmanship a of the primeira BRICS, atitude que fizemos foi convidar a Indonésia para ser benefício permanente. and it was very good in that meeting so that we could invite Indonesia to become a full member of the BRICS. E nós tínhamos certeza de que a Indonésia pode ser um parceiro fundamental para que a gente possa fortalecer a geopolítica do sul global. And we knew that Indonesia could be a fundamental strategic partner so that we can strengthen the global south. De forma que é com muita alegria que eu estou aqui, So I should say that I'm very happy to be here com muita esperança with high hopes e muita disposição and a lot of de willingness trabalhar para que a relação Indonésia-Brasil so that we can work at the relations, seja close uma relations relação, between Brazil and Indonesia. seja uma relação cada vez mais possível, It should be a more beautiful mais produtiva relation, a more productive relation, e mais rentável para o povo brasileiro. and that will bring more benefits for our peoples. Eu estou feliz de estar aqui. So that's why I'm very happy to be here. Thank you very much. Excellency. I'm happy also and understand that today we will sign República Federativa do Brasil entram na sala de credenciais. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan dan pertukaran nota kesepahaman dan memorandum saling pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Brasil. Senhoras e senhores, em seguida nós estamos fazendo uma troca de nota de entendimento entre Memorandum of Understanding entre o Presidente da República da Indonésia dan Pemerintah Republik Federasi Brasil dengan o Governo Federativo do Brasil. Disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Federasi Brasil. Será atenção com o Presidente da República da Indonésia e o Presidente da República Federativa do Brasil. Memorandum saling pengertian antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Pertambangan dan Energi Republik Federasi Brasil tentang kerjasama energi dan pertambangan. Memorando de entendimento entre o Ministério da Energia e Minerais da República da Indonésia e o Ministério da Energia da República Federativa do Brasil sobre a cooperação enérgica de área de mineração. Kami mengundang Menteri ESDM Republik Indonesia dan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Federasi Brasil. Convidamos o ministro da ESDM da República da Indonésia e o ministro do Mineral da Energia da República Federativa do Brasil. Kami persilakan.
Kami persilakan untuk dapat menunjukkan kepada media. Pedimos favor para mostrar para a mídia. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Obrigado. Nós convidamos para voltar para seus próprios lugares. Selanjutnya, memorandum saling pengertian antara Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Republik Federasi Brasil tentang kerjasama sains, teknologi, dan inovasi. Em seguida, memorando de entendimento entre o órgão de Research e Inovação Nacional da República da Indonésia e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil sobre a cooperação de ciência, tecnologia e inovação. Kami mengundang Kepala BRIN Republik Indonesia dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Republik Federasi Brasil untuk penandatanganan. Convidamos o chefe do BRIN da República da Indonésia e o ministro da Ciência e Tecnologia da Inovação da República Federativa do Brasil. Kami persilakan. Por favor. Kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Temos que mostrar para a mídia. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Muito obrigado e pode voltar para o lugar. Selanjutnya, memorandum saling pengertian antara Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Peternakan Republik Federasi Brasil tentang kerjasama dalam tindakan sanitari dan fitosanitari dan sertifikasi. Em seguida, memorando de entendimento entre o órgão de karantina da República da Indonésia e o Ministério da Agricultura e da República Federativa do Brasil sobre a cooperação na área de sanitária e fitossanitária e certificação. Kami mengundang Kepala Badan Karantina Indonesia dan Menteri Pertanian dan Peternakan Republik Federasi Brasil untuk penandatanganan. Convidamos o chefe do órgão de karantina da Indonésia e o ministro da Agricultura da República Federativa do Brasil para a assinatura.
Kami persilakan untuk ditunjukkan kepada media. Por favor, para mostrar para a mídia. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Muito obrigado e podem voltar para seu lugar. Berikutnya nota kesepahaman antara Badan Pusat Statistik Indonesia dan Institut Geografi dan Statistik Brasil tentang kerjasama di bidang statistik. Em seguida, uma nota de entendimento entre o órgão de estatística da Indonésia e o Instituto Geográfico e Estatística da República Federativa do Brasil sobre a cooperação na área de estatística. Kami mengundang Kepala BPS Indonesia dan Kepala Institut Geografi dan Statistik Brasil untuk penandatanganan. Convidamos o chefe do órgão de estatística da Indonésia e o do Instituto de Geografia de Estatística do Brasil. Kami persilakan. Por favor. Ya, kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Por favor, mostra para a mídia. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Muito obrigado, pode voltar para seu próprio lugar. Selanjutnya, memorandum saling pengertian antara Danantara Indonesia dan GBS. Em seguida, o memorando de entendimento entre o Danantara Indonésia e da JBS. Kami mengundang CEO Danantara dan owner GNF untuk penandatanganan. Convidamos o CEO da Danantara e o owner do JIF para assinar. Kami persilakan. Por favor. Kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Por favor, mostra para a mídia. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Obrigado e, por favor, volta para o seu próprio lugar. Berikutnya, memorandum saling pengertian antara PT Perusahaan Listrik Negara Persero Indonesia dan GNF SA Brasil. Em seguida, memorando de entendimento entre o PT de Energia Elétrica Nacional da Indonésia e o JIF SA do Brasil. Kami persilakan. Por favor.
Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Obrigado. Por favor, volta para seu próprio lugar. Selanjutnya, memorandum saling pengertian antara Pertamina dan Fluxus. O próximo é memorando de entendimento entre o Pertamino e Fluxus. Kami mengundang Direktur Utama PT Pertamina dan Country Manager GNF Group untuk penandatanganan. Nós convidamos o diretor de Pertamina e o Lucio de Fluxus Holding SA para assinatura. Kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Mostra para a mídia. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Obrigado e pode voltar para seu próprio lugar. Baik, selanjutnya memorandum saling pengertian antara Kadin dan Apex tentang kerjasama promosi dagang. Em seguida, o memorando de entendimento entre o CADIN da Indonésia e a Apex do Brasil sobre a cooperação de promoção comercial. Kami mengundang Ketua Umum Kadin dan Presiden of Apex untuk penandatanganan. Convidamos o chefe de CADIN e o chefe de Apex para a assinatura. Kami persilakan untuk ditunjukkan kepada media. Por favor, mostra para a mídia. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Obrigado, pode voltar para seu próprio lugar. Hadirin yang kami hormati, demikian prosesi penandatanganan telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, mohon berkenan Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Federasi Brasil berkenan menuju ke ruang tunggu utama. Kami persilakan. Terminou a assinatura, a sessão de assinatura, e nós convidamos o presidente da República Federativa do Brasil e o presidente da República da Indonésia para voltar para a sala que já estava lá no lado. Obrigado. Yang Mulia Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Republik Federasi Brasil, dan Ibu Negara, para menteri dan anggota delegasi dari Brazil dan dari Indonesia, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini kita telah menerima kehormatan
kunjungan kenegaraan dari Presiden Republik Federasi Brazil. Ini adalah pertemuan kunjungan kenegaraan kedua Presiden Lula ke Indonesia setelah kunjungan pertama beliau pada tahun 2008. Kemudian juga pertemuan dengan saya ketiga kali, dan 2 bulan yang lalu saya melaksanakan kunjungan kenegaraan di Brasilia pada tanggal 9 Juli 2025. Kita telah melaksanakan pertemuan yang intensif dan produktif. Kita kedua negara adalah dua kekuatan ekonomi baru yang sedang meningkat terus-menerus. Kita merupakan dua kekuatan Global South. Karena itu kerjasama antara Indonesia dan Brazil memiliki arti strategis, dan kami berdua memandang sangat penting hubungan ini. Hubungan ini kita bertekad setelah kita diskusi secara intensif untuk mempererat dan terus meningkat di segala bidang. Di bidang perdagangan tentu saja kita harus tingkatkan perdagangan antar negara. Di bidang teknologi kita saling akan belajar. Di bidang pertanian mereka sangat maju. Kita juga ingin berhubungan dengan baik di bidang itu. Di bidang pertahanan mereka juga punya industri pertahanan yang sangat maju. Kita juga sudah menggunakan beberapa alat pertahanan dari Brazil sudah cukup lama kita menggunakan, dan kita rencana akan terus meningkatkan kerjasama di sini. Kita sudah punya Defense Cooperation Agreement dengan Brazil, dan ini dalam rangka ratifikasi. Tadi saya sebut di bidang energi juga kita sepakat. Tadi kita tanda tangan kesepakatan di bidang energi cukup signifikan antara PLN dan juga dengan swasta. Di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian kita juga tadi sudah melaksanakan kerjasama. Secara garis besar kita sepakat ingin menuju suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) yang kita sudah wujudkan dengan Uni Eropa dan dengan Kanada, dan kita dapat dukungan dari Brazil karena Brazil sekarang adalah presiden dari Mercosur. Kita harap dukungan terus. Jadi di banyak bidang kita melihat sinergi yang sangat komplementer, saling mendukung. Di bidang internasional kita punya sikap yang sama terhadap hubungan multilateral di semua bidang yang penting, bidang politik, bidang ekonomi, bidang industri, perdagangan. Kemudian karena itu kita akan kerjasama di bidang politik internasional. Kita sama-sama anggota BRICS, kita juga anggota G20. Jadi kita ingin meningkatkan. Hari ini kita menyaksikan kerjasama ekonomi yang signifikan, yang nilainya tadi saling, yang ditandatangani tadi potensinya itu sampai lebih dari $5 miliar. Tadi yang kita tanda tangan tadi itu.
Sedangkan investasi kita dalam 1 tahun aja sekitar 20 miliar dolar. Berarti kalau ini terwujud, insya Allah paling lambat tahun depan, ini berarti 5/40, berarti ini yang kita bicarakan hari ini adalah hampir 20% ya. 25% dari total investasi langsung ke Indonesia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mendukung Brazil dalam kepimpinan Brazil di COP30 dengan inisiatif-inisiatif Brazil. Mereka mendirikan suatu dana investasi untuk membantu melestarikan hutan tropis. Dan saya sudah menyampaikan bahwa Indonesia mendukung Brazil yang merintis, kita mendukung Brazil dan kita komit berapa dana yang Brazil akan investasi, Indonesia akan ikut investasi di dana tersebut. Saya tadi minta maaf, mungkin saya sulit hadiri COP30 di Belém, Brazil, tapi saya akan kirim delegasi yang kuat untuk hadiri itu dengan keputusan kita untuk mendukung inisiatif-inisiatif dari Brazil. Saya kira itu kita di bidang politik internasional kita saling mendukung, sikap kita sama di masalah Palestina, sama di masalah Ukraina. Kita ingin gencatan senjata cepat, kita ingin perdamaian yang real menuju ke solusi politik, yaitu solusi 2 negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi kami sangat gembira beliau hadir. Saya baru tahu beliau rupanya angka keberuntungan beliau sama dengan saya, angka 8. Jadi angka 8. Kita juga sama-sama lahir bulan Oktober. Jadi ulang tahun saya tanggal 17 Oktober. Ulang tahun beliau 27 Oktober, kalau tidak salah. 27 lagi. Jadi beliau 27, saya 17, kita sepakat kita ketemu di tengah-tengah. 23 malam. Jadi sebenarnya kita akan merayakan ulang tahun kita bersama nanti malam. Kalau diizinkan oleh Ibu Negara Brazil, kalau beliau izinkan kita rayakan nanti di tengah-tengah. Jadi ternyata banyak persamaan. Mungkin kita ditakdirkan untuk sekarang bekerja sama-sama untuk membela, memajukan rakyat kita. Saya mau akui di sini bahwa saya ini pengagum beliau karena beliau sudah memimpin lebih lama dari saya. This is your third term. Beliau sudah ketiga kali periode. Kalau undang-undang mereka boleh 3 kali, kalau kita nggak boleh. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Presiden Lula atas kepemimpinan Presiden Lula memimpin BRICS. Di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia paling cepat diterima di BRICS. Bulan Oktober kita ajukan untuk diterima, Januari beliau langsung terima. Jadi sekali lagi terima kasih.
kita sekarang ingin hubungan ini lebih baik, masih banyak kita harus belajar, dan karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Karena kita ingin hubungannya lebih baik. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Perancis, Jerman, dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita. Portugis dan Spanyol. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, Presiden Lula. Meu caro amigo presidente da República da Indonésia, Prabowo Subianto, minha querida companheira Janja, meu caro amigo ministro das Relações Exteriores da Indonésia, senhor Sugiono, meu caro companheiro Mauro Vieira, ministro do Estado das Relações Exteriores do Brasil, meus companheiros ministros e ministras, companheiros ministros da Indonésia e ministras. A Ásia tem ocupado um lugar de destaque na minha agenda internacional em 2025. No primeiro semestre, estive no Japão, no Vietnã e na China. Recebi a visita do primeiro-ministro Modi e do presidente Subianto em julho último no Brasil. Iniciei hoje uma missão que passará por Indonésia e Malásia e que culminará com a minha participação na cúpula da ASEAN. O Sudeste Asiático é uma das regiões mais dinâmicas do planeta. A ASEAN já é o 5º maior parceiro comercial do Brasil. É uma honra retribuir ao presidente Prabowo Subianto a visita de Estado. A parceria estratégica que lancei em minha primeira visita a Jacarta em 2008 se mostra cada vez mais relevante e atual. Somos grandes democracias, sociedades vibrantes e economias em expansão. Somos membros plenos dos BRICS e do G20. O Brasil tem interesse em aprofundar o diálogo e a cooperação com a Indonésia nas mais diversas áreas. O acordo que assinamos em matéria de estatística, agricultura, energia, ciência e tecnologia e promoção comercial apontam nessa direção. Nas últimas 2 décadas, nosso comércio cresceu mais de 3 vezes, de 2 bilhões para 6 bilhões de dólares. Eu disse ao presidente Subianto de que é quase que inexplicável para as nossas sociedades como é que 2 países importantes no mundo, como Indonésia e Brasil, que os 2 juntos perfazem quase 500 milhões de habitantes, só tenham um comércio de 6 bilhões de dólares. É pouco, presidente, é pouco para a Indonésia, é pouco para o Brasil, e eu acho que o povo da Indonésia e o povo do Brasil merecem que nós façamos um sacrifício maior para garantir que o comércio entre Indonésia e Brasil cresça de acordo com o crescimento da nossa população. Por isso, nós vamos fazer um esforço muito grande para trabalhar muito para que Indonésia e Brasil se transformem em 2 parceiros fundamentais na geografia econômica do mundo. Em 2024, a Indonésia foi o 5º destino das exportações do agronegócio brasileiro. Esses valores ainda são tímidos diante do potencial de nossos mercados consumidores. A Indonésia e o Brasil são, respectivamente, o 4º e o 7º países mais populosos do mundo. Somamos 500 mil de habitantes. No atual cenário de acirramento do protecionismo, nossos países têm plenas condições de mostrar ao mundo
a capacidade de defender interesses econômicos com diálogo e respeito mútuo. Esse é o espírito do memorando de entendimento que firmamos hoje em matéria de cooperação sanitária e fitossanitária. Desde a visita do presidente Subianto a Brasília, foi possível abrir o mercado local para diversos produtos de exportação brasileiros. Não faltam oportunidades para o comércio de produtos de maior valor agregado, em especial no setor de defesa. O Brasil possui sólida base industrial militar e está disposto a contribuir para as necessidades estratégicas da Indonésia, em particular de sua força aérea. Na área de energia, dialogamos as experiências de gestão soberana de minerais críticos que são essenciais na transição energética. A cooperação na área de mineração poderá avançar com maior institucionalidade no âmbito do memorando que nossos ministros de Minas e Energia assinaram hoje. O presidente Subianto e eu também decidimos avançar nas negociações de um acordo de comércio preferencial Mercosul-Indonésia até o final da presidência brasileira, no final do mês de dezembro. Como vozes ativas do Sul Global, também discutimos temas relevantes da agenda internacional. Indonésia e Brasil são duas nações determinadas a assumir o lugar que nos corresponde em uma ordem em profunda transformação. O mundo em desenvolvimento deve muito à Indonésia. Há 70 anos, a Conferência de Bandung lançou as bases para relações mais equitativas entre os países, fundadas na autodeterminação e não interferência e não alinhamento. Indonésia e Brasil compartilham o compromisso com a paz, com o desenvolvimento sustentável e com a promoção de uma ordem internacional mais justa. Nossos governos estão unidos contra o genocídio em Gaza e continuarão a defender a solução de 2 Estados como o único caminho possível para a paz no Oriente Médio. Somente uma reforma integral do Conselho de Segurança pode resolver sua falta de representatividade e presente paralisia. Ambos apoiamos o comércio baseado em regras, centrado na Organização Mundial do Comércio. Coincidimos quanto à importância crescente dos BRICS como a plataforma de defesa dos interesses do desenvolvimento do Sul Global. Agradeci a participação do presidente Prabowo Subianto na cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro e na cúpula virtual realizada em setembro passado. Reafirmei o apoio brasileiro ao ingresso da Indonésia no novo Banco do Desenvolvimento e Banco dos BRICS. O presidente Prabowo e eu concordamos quanto à urgência de agirmos com determinação para vencer a crise climática. A Indonésia tem sido um parceiro fundamental nessa luta. Estamos entre os maiores países detentores de florestas tropicais e com maior biodiversidade do mundo. Também somos grandes produtores de biocombustíveis, que terão um papel fundamental a desempenhar na transição para economias de baixo carbono. Indonésia e Brasil trabalharão juntos para uma transição energética justa, rumo a economias menos poluentes e mais sustentáveis, sem prescindir da geração de emprego de qualidade e da redução das desigualdades. Agradeci o apoio do presidente Subianto à COP30, que se realizará dentro de alguns dias. O engajamento da Indonésia no Fundo Florestas Tropicais para Sempre também tem sido de grande importância. Sabemos
que não há desenvolvimento sustentável sem superar a fome e a pobreza. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada durante a presidência brasileira do G20, contou desde o início com o apoio da Indonésia. A política de alimentação escolar do governo do presidente Subianto, que merece nosso reconhecimento, hoje faz parte do programa de implementação acelerada da Aliança. Voltarei a encontrar o presidente Subianto dentro de poucos dias durante a cúpula da ASEAN na Malásia. A decisão brasileira de reforçar nossa cooperação com a Indonésia e com o Sudeste Asiático não poderia ser mais acertada. Eu queria, meu caro presidente Prabowo, dizer que Brasil e Indonésia serão do tamanho que nós quisermos que eles sejam. O que está acontecendo nesse momento na política e na economia demonstra que cada vez mais nós precisamos discutir as similaridades que existem entre os nossos dois países para que a gente possa cada vez mais fazer crescer a nossa relação comercial, a nossa relação científica e tecnológica, a nossa relação cultural, a nossa relação política, para que cada vez mais a gente seja menos dependente de um único país. Indonésia e Brasil não querem uma segunda guerra fria. Nós queremos comércio livre. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo. Nós queremos crescer, gerar empregos, ganhar emprego de qualidade, porque é para isso que nós fomos eleitos para representar o nosso povo. Por isso, presidente, eu lhe desejo toda a sorte do mundo. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil. Vou disputar um quarto mandato no Brasil. Então, eu estou lhe dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições e tentar fazer com que a relação entre Indonésia e Brasil seja uma relação, sabe, por demais valorosa e que a nossa relação traga mais empresários brasileiros para visitar a Indonésia, mais empresários brasileiros para fazer investimento na Indonésia, mais empresários da Indonésia para investir no Brasil, mais empresários da Indonésia para comprar do Brasil e mais empresários brasileiros para comprar da Indonésia. Porque uma relação comercial justa é aquela que os dois países ganham. É aquela que os dois países têm superávit. Ou, se não tiver superávit, que empate o jogo. E a outra coisa, presidente, eu lhe dei uma camisa número 8, porque quando eu fui jogador de futebol, não muito bom, a minha posição era meia-direita. E meia-direita utilizava a camisa 8. Por isso que o número 8 é o número da minha sorte, e eu sei que é o seu número, então pode estar certo que nós dois somos dois presidentes de muita sorte. Um abraço, muito obrigado pela acolhida, e estarei na festa hoje à noite para comemorar. Quantos anos o senhor vai fazer? Thank you. 74. Quantos anos?
Você tem idade de ser meu filho. Eu vou fazer 80, portanto, 74, eu tenho 80, então tem idade de ser meu filho. Então, eu sou... No, but kita harus sering ke Brazil untuk belajar rahasianya apa. 80 kekuatannya seperti 30. Nah, kita harus belajar itu. Thank you very much. Hadirin yang kami hormati, demikian sesi pernyataan pers bersama telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden Republik Federasi Brasil beserta delegasi. Kami ucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Assim nós terminamos nosso evento.